sobre a disfunção erétil masculina, né, se dá também uma problemática as questões de fantasias que a companheira dele pode ter em relação a isso, né, as fantasias que a mulher pode ter na prática a gente vê no dia a dia, né, que talvez o homem esteja traindo, perdeu o desejo sexual, uma série de fantasias que não condiz com a realidade, muitas vezes um problema clínico, tá? Ou mesmo psíquico de outra ordem que está gerando a disfunção erétil, ou enfim, ou a outra disfunção sexual, né? E isso a gente pode ver também, outro adendo importante, tá? Nas primeiras relações sexuais do homem, né? Existe toda uma ansiedade, uma angústia, tá? Um medo de broxar, e aí mesmo que broxa, né? Então, são algumas dificuldades, né? Que a gente não pode relativizar em relação a isso, né? Se o casal, enfim, tem um companheirismo, pode conversa a respeito disso, a tendência dessas fantasias e dessas questões acontecerem são menores, tá? Mas muitas vezes quando o casal está se conhecendo, isso pode ser um fator determinante para próximos encontros ou não, né? Então, um certo nível de paranoia, digamos assim, é justificado, né, por isso, né. Então, lembrando, tem outras questões que também podem estar relacionadas, tá, em pessoas que fizeram uma cirurgia de próstata em função de um CA, tá, onde as fibras parasimpáticas foram lesionadas, tá. Hoje existem cirurgias mais seletivas, né? E elas são necessárias para a produção do óxido nítrico, tá? Que é o que vai fazer vasodilatação e a dilatação dos corpos cavernosos do pênis, né? E é onde os comprimidos, o tadalafila, sildenafila, agem, né? Eles agem inibindo a enzima que degrada o óxido nítrico, né? Permitindo uma vasodilatação por um tempo maior, tá? Essas medicações, tá? Só um adendo que eu tenho que fazer, por exemplo, trazodona, tá? Trazodona, a gente, um caso em 7.000, tá? Pode dar priapismo, né? Essas chances aumentam quando eu vou me informar em outro vídeo, eu mencionei isso, tá? Quando esse tipo de medicação é utilizada em concomitância com anticolinérgico, se eu não me engano, e outras combinações assim bem frequentes que a gente vê, aumentam muito a chance de priapismo, tá? Que é uma urgência, né, médica, né, que necessita, né, da avaliação do uro, né? O uro sempre é necessário, tá? Para avaliar as causas clínicas que possam estar gerando a disfunção erétil, né? Ele é imprescindível, é essencial a avaliação dele, tá? E muitas vezes, tá? Os medicamentos, o azulzinho, né? O Viagra, o Cialis, falar o nome deles mesmo, né? Eles são muito utilizados, né? Como se fosse um extintor de incêndio, caso ocorram como um objeto, né, os psicanálise falam um objeto transicional, né, para caso ocorra a disfunção erétil, né. Existem outros, mas aí é com a urologia, né, outros métodos, né, de resolver o problema, né, injetando papaverina, prostaglandinas e até prótese também, mas isso é com um urologista, né. Então é essencial essa avaliação, tá? E não querendo puxar o saco para psiquiatria, mas
a psiquiatria se faz bem importante nesses casos também, já que as causas psicogênicas têm uma porcentagem muito grande, né? Então, a gente tem que ter cuidado, tá? Em como usar as medicações, como eu já falei, tá? Muitas vezes, se ocorrer uma ejaculação precoce, tu tende a usar uma paroxetina, tá? Mas usar uma bupropiona em pacientes que não causam disfunção, inclusive, dá uma incrementada. Na prática, a gente sabe que isso é melhor em mulheres. No homem não vale tanto, tá? Mas de que adianta usar uma bupropiona num paciente que sofre de ansiedade? Inclusive, vai piorar a ansiedade dele e ele vai broxar mais ainda. Então, isso tem que ser bem avaliado, ponderado. E tem outras questões, por exemplo, daí tu usa uma paroxetina num paciente ansioso com ejaculação precoce, tá ok. Aí ele perde a sensibilidade e tem uma disfunção de orgasmo. Como é que tu vai fazer? Tá? Uma solução pode ser reduzir um pouco a paroxetina e botar buspirona, fazer uma combinação, é possível. Quando é mais disfunção erétil, a trazodona, como eu falei, tá? Então, a gente tem que ter todo um cuidado, um manejo com o uso dos psicofármacos com essas questões, né? E também, o que aconteceu em épocas de pandemia, ocorreu que, devido ao isolamento, muito se praticou sexo virtual, enfim, onde se vê mulheres com filtros e homens com filtros, e quando as pessoas vão fazer sexo no mundo real, com uma pessoa normal, no presente, elas broxam, porque aquilo era, ou senão por um uso maior de pornografias, enfim, de sexo virtual. Então acaba acontecendo uma frequência maior dessas modalidades em detrimento do coito em si, né? Então, enfim, tem gente que fala que a pornografia, enfim, e a variabilidade de fetiches, desejos e possibilidades que pode ser alcançado nisso, né, proporcionou uma descarga dopaminérgica muito maior com prazer com sexo do que um sexo convencional poderia surtir efeito, né? Então são hipóteses, tá? E também, assim, eu acho que o psiquiatra não deve fazer o papel do urologista, tá? Ele precisa, é imprescindível, vem em primeiro lugar, tá? O uro, as outras especialidades clínicas, mas a gente pede exames, deve pedir exames. Muitas vezes a gente não vai fazer o exame físico do urologista, né? nem pensar, mas a gente necessita pedir exames. A gente não deixou de ser médico, aquela piadinha de que psiquiatra não é médico não vale, tá? A gente já pede a função metabólica, tá? A testosterona total livre de hidrotestosterona, a proteína ligante dela, né? A função tiroidiana de uma forma um pouco mais, talvez não tão sensível, mas já para ir encurtando o caminho para o urologista, tá? E quanto ao exame físico, sim, é necessário. Às vezes uso o estetoscópio para ver se não tem um prolapso de válvula mitral, causando uma ansiedade no paciente. É necessário, sim, mas nesse caso não, é para o colega da urologia. Então era isso que eu tinha para falar e até mais.